Bora pessoal, bora para mais um podcast do esporte, um podcast para a gente falar de Copa do Brasil, desse jogão antecipado, né, do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. Aliás, hoje a gente tem muita coisa para comentar. Ontem eu tentei gravar o podcast, mas o aplicativo aqui que eu gravo o áudio, eu não sei o que aconteceu. É brincadeira o negócio, eu gravei o podcast inteiro, foi quase 20 minutos de podcast. Ontem era pra ser um podcast, foi quase 20 minutos. Quando chegou, mandei parar de gravar. Na hora que fui rodar, não tinha nada. Eu não sei o que aconteceu, bugou o aplicativo, né? Aí eu atualizei a máquina e aparentemente tá dando tudo certo. Então é isso, né? Eles te obrigam a atualizar o sistema, senão você perde o seu tempo, né? Eles bloqueiam, né? E aí, uma pessoa mais exaltada já tá com processo na empresa, né? Não que eu vá fazer isso, até porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Mas vamos seguir. Segue o jogo, né? Vamos falar aqui rapidinho. A gente vai ter que fazer um compiladão geral, senão a gente vai ficar aqui 2 horas falando e o objetivo não é esse, né? O nosso alvo, o nosso foco é fazer podcasts mais curtos, né? Vamos ver se a gente consegue viabilizar isso, né? Porque a gente começa a se distrair não. A gente começa a se aprofundar num assunto e aí, quando a gente vai ver, já foi 10 minutos falando sobre aquele assunto, né? Então, jogos de terça, tá? Jogos de terça, CSA e América, 3-0 o América. O jogo foi no Rei Pelé, hein? O jogo foi fora de casa e o América mais uma goleada, né? Importante a gente ressaltar isso porque foi um jogo bom na Libertadores contra o Atlético Mineiro. Um jogaço, né? No Campeonato Brasileiro contra o Juventude. E agora um jogo contra o CSA, mais um grande resultado, né? O jogo em Maceió. Então, sim, o América vem vendo bom. Parece que dadas as devidas proporções e assim, só olhando obviamente pelo resultado e não pela forma como as equipes jogam, meio que o Ceará com a chegada do Dorival, né? Dá aquela mexida no ânimo. O Mancini já tinha passado pelo América antes. Então a gente imagina que até pela sequência de resultados, algumas coisas, se não muitas coisas do que ele fez antes de ir pro Grêmio, ainda estão lá, né? Por isso que essa sequência parece que ele nem saiu, voltou, segue fazendo um grande trabalho. Então, sim, é difícil a gente explicar e novamente eu não vou entrar nessa discussão do porquê que sai o Marquinhos, chega o Wagner Mancini e esse time começa a virar. Cara, assim, de novo, não tô colocando em questionamento a postura dos atletas nem nada disso. Mas o que me preocupa é ser uma mudança de ambiente de curto prazo, né? Chega, muda o ambiente, dá uma animada, uma cara nova no time e depois começa a perder embalo. Começa a perder, porque é aquilo que eu falo aqui e vários comentários falam em todos os programas esportivos sobre o Palmeiras, né? O porquê que o Palmeiras é tão copeiro? Porque o Abel Ferreira ele tem uma habilidade, um dom de pilhar os atletas, né? De fazer uma mobilização em jogos importantes. E ao longo do Campeonato Brasileiro, ao longo de uma sequência longa de jogos, é difícil você fazer isso, né? Então talvez essa chegada de Dorival Júnior e de Wagner Mancini, que eu acho que vão fazer um bom trabalho, eu acho, mas essa sequência inicial que a gente viu dessas duas equipes com os novos treinadores não tende a se manter, porque chega, dá aquela pilhada, eu acho que vem aquele fator motivacional muito grande, né, de você dar a resposta para a torcida, né, poxa, o treinador consegue fazer isso, né, que ele já chega dando moral para os jogadores e tudo mais. Quando o negócio vai entrando na mesmice, tende a perder um pouco o rendimento. A gente imagina, isso aqui é só uma imaginação, é só uma hipótese, né? Porque é difícil a gente explicar por que muda tanto com a saída de um técnico que estava fazendo um trabalho, não digo ruim no caso do Marquinhos, mas, poxa, não tava vencendo, né? E não convencia também. Então era realmente muito complicado, mas vamos seguir. Vamos seguir. Bahia e Azuri 0-0, tá? O Bahia enfrentou aí uma equipe totalmente retrancada, teve dificuldades, não conseguiu fazer o gol. E talvez no jogo da volta, né, com o adversário jogando com o mandante, tendo que se expor um pouco mais, mas eu acho que o Bahia pode ser bem sucedido, tá? Difícil assim, difícil. Você vai jogar contra uma equipe que entra com a proposta única de se defender, é realmente delicado, né? É delicado, assim, para times com mais qualidade. A gente parava pra pensar, o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras não conseguiu furar a retranca do Goiás. E o Palmeiras criou, né? E o Palmeiras é um time com mais qualidade. Todo respeito, obviamente, ao Bahia. É uma equipe que está na Série B, tem limitações no orçamento, então
é óbvio que a equipe tem menos qualidade se comparado ao Palmeiras, né? O Palmeiras tem qualidade. O Palmeiras está numa fase mais criativa, mais ofensiva, criou oportunidades e não conseguiu furar a marcação do Goiás. Então você vê, é realmente complicado. Você pega uma equipe, não comparando o Azuris com o Goiás também, óbvio, né? É o que eu falei, por isso que eu tô falando, dadas as devidas proporções. Às vezes você pega uma equipe que tende a se defender mais, e é complicado, né? É realmente difícil você furar essa marcação. Então acho que no jogo da volta o Bahia tende a fazer um bom jogo. Fluminense e Vila Nova, hein? O Vila Nova quase aprontou para cima do Fluminense em pleno Maracanã, tá? O Vila Nova começa abrindo até 2-0 e o Fluminense mostra uma capacidade, quase uma força mental para buscar o resultado, para buscar o empate e a virada, né? É impressionante. E com direito a recorde do Fred. Fred se tornou o maior artilheiro da Copa do Brasil, superando o Romário, né? Fred fez o terceiro gol e, para deleite, para delírio, né? Ele, cara, é um personagem. O Fred já é uma lenda, né? Se tornar o maior artilheiro da competição. É uma lenda, né? É uma lenda. É um cara que poxa, a história fala por si só e para consagrar essa virada, a cereja do bolo foi o gol do Fred. Então, grande virada, né? Porque eu falei, o Vila Nova abriu 2-0, hein? Parecia que ia ser uma noite difícil pro Abel Braga, para a equipe do Fluminense. O Abel, inclusive, chegou a ser vaiado, né? Do intervalo do primeiro pro segundo tempo. E o Fluminense mostra que é uma equipe que vai brigar por títulos. É cedo para dizer. Nesse momento não dá para pôr o Fluminense como favorito. Mas é uma equipe que está em um ou outro momento sempre aprontando, né? Às vezes dá uma embalada, você acha que vai, aí perde umas partidas, aí você fala, não é tudo isso. Aí ganha partidas difíceis como essa e fala, pô, agora vai. Então, assim, eu acho que o Fluminense vai fazer um bom campeonato, né? Tanto na Sul-Americana, como na Copa do Brasil, quanto no Brasileirão. Agora, brigar por títulos é cedo dizer isso. E até pelas oscilações que a equipe vem passando, não dá pra gente cravar. Mas é uma equipe guerreira, tá? É uma equipe guerreira, uma equipe muito bem treinada, tá? Remo e Cruzeiro. O Remo venceu por 2-1 o Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, saiu na frente nessa partida. O Cruzeiro enfrentava não só o Remo, mas um tabu gigantesco contra o Remo, né? Faz muito tempo. Cara, eu não lembro nem o ano, né? Tá? Assim, faz muito tempo que o Cruzeiro não consegue vencer o Remo. Muito tempo. O Remo é um carrasco do Cruzeiro, acredite se quiser. Eu também não acreditava. Eu fui buscar quando eu gravei o podcast ontem, que assim, o áudio foi pro saco, eu fui procurar. E assim, mano, o retrospecto do Remo pra cima do Cruzeiro é impressionante. É absolutamente impressionante. Aí o Cruzeiro sai na frente, parecia que o tabu ia cair e o Remo vira o jogo. Começa com um gol contra e aí, cara, assim, é complicado porque mesmo como mandante, o Cruzeiro não é bem sucedido para cima do Remo. Então perder essa partida é complicado. Porque o tabu e o histórico diz que vai ser muito difícil vencer o Remo na próxima partida. Mas que tem capacidade, tem. O problema é que essa coisa do tabu, ele pesa na cabeça do atleta. Isso é uma sombra que paira. A gente viu clássicos recentes, né? O Corinthians foi jogar no Morumbi, não venceu. Tabu gigante. São Paulo, quando for para a Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, também vai sofrer um perrengue, né? Por quê? Porque isso pesa, né? Tanto para a equipe que joga a favor do tabu, que os caras crescem em cima desse fator, e quanto para a equipe que joga contra o tabu. Porque os caras, pô, não acredito. Toma o gol do empate, mas não é possível. Mas não é possível que isso aqui vai perseguir, vai assombrar a gente até quando, né? Então é complicado. Se que tem futebol para isso, a gente viu o Cruzeiro competindo com o Galo, com o Atlético Mineiro na final do Campeonato Mineiro. A gente viu isso. Equipe que fez o Galo suar. Tem futebol para isso. Agora, é difícil, cara. Assim, quando você tem um tabu desse tamanho, aí, assim, é como jogar um clássico, né? Além do adversário, você enfrenta o tabu. Então é realmente muito delicado, né? Mas eu acredito no Cruzeiro, eu acho que tem mais bola. Mas repito, assim, o aspecto psicológico ele pesa muito nesses momentos, né? Goiás e Bragantino. O Bragantino venceu o Goiás, tá? 2-1. Eu não me recordo como foi esse jogo, hein? Eu acho que, se eu não me engano, foi de virada, tá? Eu não tenho certeza aqui, mas grande resultado. E aí, o torcedor palmeirense deve ficar louco, né?
o torcedor palmeirense deve ficar louco, né? Porque foi de virada, estou confirmando agora. Foi de virada. Por quê? Porque o Palmeiras foi recentemente até Goiás enfrentar o Goiás e sai atrás, assim como o Bragantino, só que o Bragantino buscou a virada. O Palmeiras conseguiu um empate no finalzinho do jogo, né? Na Bacia das Almas ali. E há quem diga que houve pênalti ali no Gustavo Gomes em cima do Tadeu. O pênalti não, falta, né? Pra mim houve, tá? Pra mim houve. Não quero que o torcedor fique bravo comigo, mas pra mim houve. Mas enfim, houve falta também no gol do Goiás. Então ficou ela, pra mim, muito mais escandalosa, claro. Mas ficou elas por elas, né? A arbitragem entendeu que os lances foram semelhantes e optou por, né, manter os gols. Então, no final das contas, né? Assim, tanta cera que aconteceu, quem saiu vencendo acho que foi até o Goiás, né? O Jair fala ali de um gosto amargo, né? Cara, né? Menos, né, Jair Ventura? Menos. Muito menos. Atlético Mineiro e Brasiliense, 3-0 pro Brasiliense, tá? Grande resultado. 3-0 pro Brasiliense. 3-0 pro Galo, né? 3-0 pro Galo. 3-0 pro Galo. Sobrou, né? O Galo faz valer o seu favoritismo, a sua qualidade, né? E vence o Brasiliense com muita tranquilidade, com muita facilidade. Assim como fez o Fortaleza para cima do Vitória, tá? 3-0 também. Importante, um resultado muito importante, tá? Pro Fortaleza, que vinha numa sequência de derrotas, né? E agora consegue vencer bem, e vencer bem. Assim, não só. Falei errado. Consegue vencer e vencer bem. É isso. Não só consegue vencer, mas consegue vencer bem. Não foi um joguinho de um gol sofrido, suado. Não. Foi um jogo de 3 gols. Um resultado de bastante respeito. Para virar a chave, para voltar a dar confiança, para continuar acreditando no trabalho, que para mim não houve questionamento, tá? Até porque os jogos que o Fortaleza perdeu, o Fortaleza competiu como sempre fez, né? Como sempre fez. Óbvio que não vive um bom momento, mas competiu. Sempre, é isso que é importante, sim. Se a gente pegar uma equipe que a gente está falando muito agora, né? O Palmeiras, que em 3 jogos, em 9 pontos disputados, agora só tem 2 pontos no Brasileirão. O Palmeiras competiu, pegou um adversário muito complicado na primeira rodada com o Ceará, depois pegou um adversário muito complicado, o Goiás, fora de casa. Então o Palmeiras competiu, o Palmeiras criou, né? O Abel falou depois do jogo contra o Goiás. O do Ceará foi um caso à parte, que o Ceará criou muito, o Ceará foi muito superior. Agora, contra o Goiás, o Palmeiras foi muito superior, criou muito, o Abel falou sobre isso, só não foi efetivo, né? Então, é a mesma coisa, faço paralelo, assim, os resultados não aconteciam, no caso do Fortaleza, mas a equipe sempre competiu. Então não tem que ter questionamento no trabalho quando a equipe está jogando de forma apropriada, da forma como se espera, mas o resultado não vem. Assim, todas as equipes vivem um bom momento, vivem um mau momento, quer dizer, né? E que seja esse o momento, tanto do Fortaleza quanto do Palmeiras, para viver um mau momento no início da temporada, porque do meio para o final da temporada, quando vai pesar, quando as coisas começam a se definir, aí é que você tem que viver um bom momento. Então, talvez seja melhor viver um mau momento agora, assim como o Palmeiras viveu no ano passado, né? Perdendo Supercopa do Brasil, Recopa, eliminação na Copa do Brasil. É melhor viver um mau momento no início, porque depois a gente viu o que aconteceu, né? Grande, baita resultado, o título da Libertadores, né? O tricampeonato da Libertadores. Tocantinópolis e Atlético Paranaense, hein? Quem diria? 5-2 para o Atlético Paranaense. Partida, parecia que o Atlético ia se complicar, tá? Parecia que o Atlético ia se complicar e acredite se quiser, todo respeito, obviamente, ao Fábio Carille, mas a equipe do Fábio Carille fez 5 gols, tá? 5 gols. Um jogo que não sai na frente, chega a igualdade, enfim. Aí depois no final o Furacão deslanchou, o Furacão foi para cima, fez um caminhão de gols. E é o que eu falei, acredite se quiser, a equipe do Fábio Carille fez 5 gols, hein? Importante, né? Importante a sequência do trabalho do Fábio Carille. Eu falei aqui, eu acredito muito nesse trabalho, né? Com uma equipe séria, com uma gestão séria que tem o Atlético Paranaense. Pelo menos é isso que
Pelo menos é essa a imagem que passa, né? É uma gestão profissional e consciente. Essa é a visão que passa. Tem junto um técnico também consagrado já. O Fábio Carille já é consagrado. Ele não tem que provar nada para ninguém, né? Um técnico também consagrado, só que com um perfil um pouco mais defensivo, né? Um cara sério, que trabalha sério. Cara, tem tudo para dar certo. Tem tudo para... E eu acredito que vai dar certo, tá? Se aí brigar por título, eu acho que o Atlético continua sendo, todo respeito ao Atlético, né, ao Furacão, mas continua sendo aquele que vai comer pelas beiradas, né? Quando os outros estiverem brigando pelas grandes competições, o Atlético vai lá e vai comer a borda da pizza ali. Quando for ver, já tá comendo a pizza inteira, né? Então esse é o Atlético. É até melhor, porque não fica nos holofotes, não fica na badalação, né? Fica lá fazendo o seu. E aí já é bons resultados recentes, né? Campeão de Copa do Brasil, campeão de Sul-Americana. Então é uma equipe que eu falei e vou repetir. Nos bastidores aparentemente tudo certo, né? Na gestão também tudo certo. E tem um grande treinador. Na minha opinião, muitos torcedores não gostam e muitos críticos também não gostam, pelo perfil mais defensivo do Fábio Carille. Mas a mim me agrada muito. Me agrada muito o Fábio Carille, tá? Sempre fez bons trabalhos, ele sempre foi muito queimado pelo esse perfil, pela forma dele jogar. Mas é um cara que não tem que provar nada pra ninguém, ele já se provou, né? E os últimos trabalhos dele só não deu certo porque também não teve sequência, né? É diferente do Mano Menezes, por exemplo. O Mano Menezes não foi bem no Palmeiras, não foi bem no Bahia. Ele não tem que provar nada pra ninguém. O currículo fala por si só, mas neste momento, né, que a gente fala, o momento presente, aí sim ele precisa provar alguma coisa, porque os últimos trabalhos não foram bons. Assim como a gente fala de Luxemburgo, por exemplo, o Luxemburgo vai voltar a atuar. Ok, né? O Luxemburgo, o currículo fala por si só, ele não tem que provar nada para ninguém, mas no momento presente, ele precisa ir lá e ele precisa mostrar serviço, se ele quiser voltar a competir e disputar grandes competições. Neste momento, o histórico recente diz que não, né, não é viável. O Fábio Carille, não é que eu estou defendendo o Fábio Carille, né? Os trabalhos recentes também não foram legais, mas é o que eu falei. Eu acho que ele foi muito queimado, ele foi muito injustiçado pela forma como ele propõe o jogo, né? Eu acho que agora vai vingar muito, hein? Eu acho que agora vai dar muito certo, tá? Pelo menos acredito eu. É aquilo que a gente sempre fala. Aos nossos olhos, que olhamos de fora, parece que está tudo certo em termos de gestão ali dentro do Atlético Paranaense, tá? Curitiba e Santos, hein? Jogo de muita rivalidade, né? Jogo no Campeonato Brasileiro pegou fogo, hein? As torcidas brigaram lá, deu confusão, os caras estouraram uma OBS. É uma pataquada, né? Ó, tomar cuidado para não falar a palavra errada aqui, mas pelo amor de Deus, né? Os caras estourar ali a unidade de pronto atendimento, eu não sei qual a sigla correta, né? Pô, é brincadeira, né? É um negócio de louco, né? Enfim, esse jogo tinha muita rivalidade, em virtude do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, que foi uma prévia que o Santos venceu, né? E agora o Curitiba se saiu melhor, né? Jogando nos seus domínios, o Curitiba venceu o Santos, placar econômico, sim, tá? Mas é que eu falei, cheio de rivalidade em virtude do que aconteceu recentemente, né? Em virtude do que aconteceu recentemente, no jogo da volta tende a pegar fogo de novo, né? Tende a pegar, porque aí é um jogo decisivo, né? É um jogo muito importante. Juventude e São Paulo, hein? O São Paulo saiu perdendo de 2-0 do Juventude. Parecia que ia dar ruim, hein? E assim, eu acho que aos olhos do torcedor são paulino, esse resultado foi muito ruim, tá? Vindo de uma derrota pro Flamengo. Assim, é aquilo que eu falo, eu vou repetir. O torcedor são paulino, ele vive uma constante... ele vive num loop infinito de achar que quando o São Paulo ganha uma partida, o campeão voltou, né? O Jason voltou. Assim, o torcedor São Paulo. Eu falo assim, eu entendo o lado do torcedor que tá tanto tempo sem ganhar um grande título, tá? Cara, assim, quer viver esse momento. Então, pô, tá vendo o Flamengo ganhar, tá vendo o Galo, o Palmeiras, o Flamengo 2019 foi um grande Flamengo, uma equipe, um torcedor que se acostumou a ver o São Paulo sempre no auge do protagonismo no futebol brasileiro. Tá com um grito entalado, eu sei que tá, mas assim, o torcedor fica nesse loop infinito de se vender
uma realidade alternativa, né? O multiverso do São Paulo. Essa que é, assim, é o São Paulo verso, né? O torcedor são paulino, não tem o Aranha verso, o torcedor tricolor vira o tricolor verso, né? O São Paulo verso, o São Paulo Futebol Clube verso, o multiverso do São Paulo Futebol Clube, onde eles vivem de um passado que já se foi há muito tempo e quando vem uma vitória boa, convincente, eles acham que já voltou aos tempos do Jason, né? Jason versus Fred Krueger, né? Então, assim, é brincadeira, cara. Assim. Com todo respeito à massa tricolor, com todo respeito à torcida tricolor, né? E aí, vai jogar lá, né? O Denilson, inclusive, falou no jogo aberto: jogar lá é complicado. Jogar lá não é brincadeira, hein? É um ex-jogador, um cara experiente. Jogar lá não é brincadeira. Então, o São Paulo, eu acho que conseguiu, até pelo relato do Denilson, eu acho que o São Paulo conseguiu um grande resultado, tá? Conseguiu um grande resultado, com direito a empate com um gol de pênalti ali. Foi difícil, sim. Foi suado. Mas eu acho que o São Paulo fez, até por jogar fora de casa, um lugar, assim, vou falar de novo. O Denilson Show falou no jogo. É muito difícil jogar lá. Era complicado. É complicado jogar lá. Então, aos meus olhos, um mero fã do esporte, eu acho que foi um grande resultado, tá? Até pelo contexto que a partida se desenhou. Tomando 2 gols, parecia que ia ser o. Já tava vendo o que ia acontecer depois do jogo. Né? Falei, ih, cara, mas vamos pedir a cabeça do Rogério já. Felizmente, né, o São Paulo consegue aí um gol do Arboleda e depois o Reinaldo de pênalti consegue a igualdade. Então, sim, ao torcedor são paulino, né, a gente só pode deixar mais uma vez aquele pedido de calma, né? Calma, porque a equipe não é tudo isso que o torcedor acha que é, e o São Paulo não tem dinheiro também para bancar e reforçar uma equipe, né, que vá bater de frente, que vá se equiparar ao Flamengo, por exemplo, né? Porque perde de 3-1 do Flamengo e acho que é o fim do mundo. Acho que o trabalho do Rogério é uma porcaria, né? Assim, é o que eu falei, vou repetir. É o tal do multiverso do São Paulo Futebol Clube que vivem, né? Os torcedores são paulinos. É todo respeito, com todo respeito. Mas precisa sair desse multiverso e voltar para a realidade, né? Porque a realidade é essa. A realidade é essa. É um time que está se ajustando e é um time que está focado no Campeonato Brasileiro, né? Voltar a uma Libertadores. Ah, mas não tem uma Copa do Brasil. O torcedor quer isso. Não sei o que. Cara, esse não é o foco. Esse não é o momento. Assim, antes do foco é o momento. Esse não é o momento, cara. São uma equipe que está em reconstrução, em virtude da terra arrasada que as gestões vêm fazendo há muito tempo com o São Paulo Futebol Clube. Então calma, né? Então calma. A gente vai pedir mais uma vez isso, e não só eu, como vários outros comentaristas. Calma, torcedor, calma, tá? Tombense e Ceará, 2-0 Ceará, grande resultado do Ceará, hein? Voltando a vencer aí, né? Olha o Ceará do Dorival Júnior, ele foi surpreendido pelo Botafogo, né? Foi surpreendido. Mas aqui eu comentei na derrota pro Botafogo, era totalmente compreensível, né? Do Ceará. É difícil você manter, né, uma sequência de bons resultados, fazendo viagens longas o tempo inteiro, né? É muito desgastante. É muito desgastante. Assim, eu entendo perfeitamente. Pro torcedor, óbvio que dói, porque joga no Castelão e tudo mais, perde de uma certa goleada do Botafogo. É dolorido? É, mas assim, o torcedor tem que entender que o trabalho é muito bom. O trabalho é fantástico, né? O trabalho é fantástico e a equipe, além de tudo, vai ter que ter um grande treinador e ainda vai ter que lidar não só com os adversários, mas com o segundo adversário, que são as longas viagens. Ah, mas todo mundo vai fazer. Mas o eixo sul-sudeste, as viagens são mais curtas, né? É óbvio, a viagem também é desgastante também. É a rotina de avião, hotel, ônibus, enfim. Mas você viajar ali do estado do Ceará para São Paulo é uma viagem longa. É mais longe do que as equipes paulistas irem até o Rio de Janeiro, por exemplo. É 1 hora de voo. Do Ceará até São Paulo é o quê? 3 horas de voo? 4 horas de voo? Aí imagina, se eles vão sair de lá e vão pro Rio Grande do Sul,
para enfrentar o Juventude ou o Internacional. Pô, ainda é uma viagem mais longa. Aí vai fazer jogo da Sul-Americana, é a viagem mais longa ainda. Né? Então eles estão ali num polo, um pouco mais isolados, tirando o clássico que eles vão fazer entre eles, né, o Ceará e o Fortaleza. Fora isso, as viagens são muito longas. E por isso que eu coloco isso na conta sim, isso prejudica eles. Acaba prejudicando. É mais complicado, né? Ah, tá defendendo. Eu tô mesmo. Porque assim, as equipes que estão no sul-sudeste, as viagens são mais curtas. Eu vou enfrentar de São Paulo para o Rio, né, que tem mais equipes, é Minas Gerais. É 1 hora de voo, 1 hora e meia de voo. Rio Grande do Sul, um pouquinho mais longe, né? Santa Catarina, 1 hora e meia de voo. Né? Isso saindo de São Paulo, no caso, né? Aí vai para o Rio Grande do Sul, 2 horas, máximo 2 horas e meia, se atrasar um pouquinho, né? Então, assim, você vê que as viagens são muito mais curtas, né? Você tem um desgaste um pouco menor. Isso se você somar ao longo do ano inteiro, pô, quantas horas o Ceará não perde dentro do voo? O Ceará e o Fortaleza, né? Então, isso aí eu uso para defender mesmo, porque isso complica. Não tem que fazer? Não, infelizmente não tem que fazer. Eles vão ter que encontrar uma forma de trabalhar em cima disso. Mas que prejudica. A gente não pode tirar isso da conta no final, né? Portuguesa e Corinthians, hein? 1-1. A Portuguesa que teve que vender o mando de campo. O jogo foi em Londrina, se eu não me engano, né? Porque uma confusão, cara. Assim, uma pataquada. Os caras não podiam jogar no Rio de Janeiro porque o estádio não tinha capacidade para esse tipo de partida no momento, né, nesse nível, não é nível, nessa etapa da Copa do Brasil. Pô, é brincadeira, né? Os caras não poderem jogar perto do seu torcedor. É brincadeira. Enfim, eles venderam o mano, até saíram na frente. O Corinthians consegue igualdade com o gol do Jô. E o segundo tempo foi horroroso, hein? O segundo tempo foi horroroso. Eu ouvi um pouco da Rádio Craque Neto. E o Neto, cara, agradeço a vocês que estão ouvindo. Porque, olha, ouvi agradecendo o narrador, né? Obrigado por narrar esse jogo. Porque, olha, do jeito que tá, o segundo tempo foi terrível, hein? O Corinthians, obviamente, se poupando muito pro jogo do final de semana. O clássico contra o Palmeiras. Tá se poupando muito. E tem até uma certa vantagem agora, né? Porque poupou, conseguiu um empate fora de casa, depois vai jogar na volta com o seu torcedor. É uma grande vantagem. O Corinthians consegue poupar boa parte dos seus jogadores e o Palmeiras teve que usar força máxima para enfrentar o Flamengo, né? Então, é um tempo de recuperação mais curto do Palmeiras, hein? E não vão jogar no Allianz Parque, vão jogar na Arena Barueri, se eu não me engano, né? Então, é complicado. É complicado. Mas eu acho que o empate ficou de bom tamanho pro Corinthians. Tá? Quase foi surpreendido. Se perde esse jogo, aí a gente já falando um monte de besteira, né? Corinthians com a cabeça no clássico do final de semana, mas se perde da Portuguesa, aí já ia ter um monte de gente falando besteira, né? Aí ia ter que ir lá o Vitor Pereira e desenhar. Olha, gente, final de semana a gente tem um jogo, a gente tem um derby, né? Contra um tal de Palmeiras. Eu não sei se vocês conhecem essa equipe, tá? Então, isso no caso de perder, né? Até empatar tem que desenhar também para algumas pessoas, né? Então, a gente fez assim. A gente poupou alguns jogadores porque eu acho que é mais interessante, por mais que seja um campeonato diferente, eu acho que é mais interessante a gente vencer um clássico contra o nosso maior rival, né? Eu acho que é mais interessante. Eu não sei vocês, né? Tem que desenhar, né? Para algumas pessoas tem que desenhar. Com todo respeito, com muita responsabilidade também, como diria Felipe Melo. Ceilândia e Botafogo, 3-0 Botafogo, hein? Olha o Botafogo do Luiz Castro, hein? Olha o Botafogo do Luiz Castro, claro. Sim, é bom. As más línguas vão dizer, pô, mas é o Ceilândia, né? Mas antes disso enfrentou o Ceará. Então, e assim, esses jogos com equipes mais frágeis, é justamente mais interessante o Luiz Castro pegar agora do que pegar o cenário que o Vitor Pereira pegou quando chegou no Corinthians, né? São Paulo, depois pegou o Palmeiras, depois pegou o São Paulo de novo, né? E aí eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, pegou um cenário absolutamente complicado o Vitor Pereira, né? O Luiz Castro chega, é importante pegar essas equipes, porque ele tem a tranquilidade
para que a equipe consiga testar a equipe. A pré-temporada do Botafogo é agora, né? Pô, pegou o melhor cenário possível o Luiz Castro, né? Não dizendo que o Ceará é uma equipe fraca, mas estava fragilizada, né? O desgaste é natural, né? Então, um grande resultado. E é o que eu falei. Próximas línguas que vão dizer, também é o Ceilândia, né? Também não. Tem que ir lá, tem que fazer um bom resultado. Uma equipe que está vivendo a sua pré-temporada agora, tá? Muitas equipes que fizeram pré-temporada não conseguem fazer 3-0, não conseguiram fazer 3-0 no Ceilândia. Então é importante a gente ressaltar isso. E agora eu passo para o jogo da noite, né? Flamengo e Palmeiras. Jogo, todos esses que eu falei foram jogos pela Copa do Brasil. Esse, partida antecipada, né, do Campeonato Brasileiro. 0-0, hein? 0-0. As pessoas fazendo seus bolões. 1-1, 2-2, 3-3. Goleada do Flamengo. Gol de contra-ataque do Palmeiras. Placar de 1-0. Enfim, né? Tudo que era chute. E eu acho que o inesperado aconteceu. Porque são duas equipes com muita qualidade. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro não, mas na Libertadores fazendo muitos gols. O Flamengo recentemente também fazendo muitos gols, começando a desencantar, fazendo 3 inclusive no São Paulo. E o 0-0 foi um placar que eu acho que ninguém esperava. Eu não dei o meu palpite aqui, mas eu imaginei que o Palmeiras fosse ganhar com um placar econômico de 1-0 num contra-ataque, né? O Palmeiras ia só se defender e não foi bem assim, né? O primeiro tempo não foi bem assim. O Flamengo foi pra cima, mas o Palmeiras criou também. Da sua forma, óbvio, né? O Palmeiras com ligações do Everton pro ataque. O Palmeiras de um jeito diferente de jogar, mas agrediu o Flamengo. Inclusive o Hugo, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo, tem que fazer uma grande defesa, né, no lance do Danilo. Então o Everton também brilhou, né? É brincadeira, né? Goleiro de seleção, o Everton que vinha cometendo algumas falhas em jogos recentes. Dessa vez ele jogou o fino da bola, hein? Ele comprova por que ele é o terceiro goleiro da seleção brasileira. Porque ele é o melhor goleiro em atuação, em atividade no Brasil hoje. Cara, assim, grande jogo, assim, foi um belo jogo, apesar do placar, do resultado de 0-0, que é o que eu falei, pra mim foi até um pouco inesperado. Eu achei que, repito, assim, eu peço perdão à nação rubro-negra, mas eu achei que fosse ser 1-0, até porque é jogo de torcida única, o Abel ia dar aquela pilhada nos jogadores, o Palmeiras ia só se defender, ia se retrancar, o Flamengo ia tentar, no desespero, quando a equipe vai toda. Quando o Davi Luiz costuma ir pro ataque, né? Porque aí vira desespero. Aí eu achei que eu imaginava antes do jogo, aí o Palmeiras nesse momento vai aproveitar e fazer um gol de contra-ataque, né? E não foi isso que aconteceu. Foi um belo jogo, tá? Os dois goleiros tiveram que trabalhar muito bem. O Flamengo eu acho que foi melhor de uma forma geral, né? Até porque foi o primeiro tempo até que foi meio parelho, o segundo tempo foi mais Flamengo. Porque o Flamengo também agrediu mais o Palmeiras quando o Palmeiras tinha a bola, né? Também inflamado pelo seu torcedor, quase 70 mil torcedores, era de se esperar que o Flamengo fosse superior. E mesmo o Palmeiras jogando no Allianz Parque, seria de se esperar que o Flamengo fosse superior em alguns momentos do jogo. Porque é um time que está ganhando corpo, né? Eu acho que o que fica de promissor, vou falar primeiro do lado do Flamengo. O que fica de promissor é o que a gente vem vendo. Assim, foi um Flamengo sem, por exemplo, o Bruno Henrique. Se esse Flamengo voltar com o Bruno Henrique, poxa, já começa a me animar que esse Flamengo vai voltar a ser brilhante. Fez um grande jogo. O Flamengo está em franca evolução. O Flamengo está... E aí? É coisa da gente falar, cara, assim, é uma vaidade, né, de jogador. Porque assim, a gente não sabe, claro, se houve um racha, se houve panelinha de jogador com o treinador, a gente não sabe. Só houve boatos que vêm da imprensa esportiva. Agora, se de fato isso aconteceu, olha quanto tempo o Flamengo perdeu com essa besteira. Pô, se os caras tivessem comprado a ideia do Paulo Sousa desde o início do ano, que seria o Flamengo hoje? O Flamengo seria o maior favorito a todas as competições, né? E estaria já com 9 pontos na conta. Quanto tempo se perde com uma vaidade, com uma besteira?
E de novo, assim, é pura especulação porque a gente não tá lá, a gente não sabe o que de fato aconteceu, mas aí vem o Everton e fala, não, isso não aconteceu. É óbvio que ele vai falar que não, né? Pô, peço perdão, mas puta discurso nada a ver, né? Falar isso agora, né? Depois que tudo que todo mundo falou, assim, é melhor nem falar nada, né? Melhor nem porque tá na. Assim, não digo que tá na cara, mas, poxa, parece que tá falando. Parece que exatamente ele tá falando porque aconteceu alguma coisa, entendeu? Não, assim, é melhor, às vezes é melhor nem falar nada. Assim, quem quiser achar que houve, se não houve, pô, se quem quiser achar que houve também que ache o que quiser, que se lasque, né? A gente não tava vivendo um bom momento, só isso. Às vezes pode ser isso, né? Mas, se de fato aconteceu a panelinha, pô, mano, ó, cara, assim é um desperdício, né? Porque olha quanto tempo foi perdido e olha o que esse time tá jogando agora. Esse time vai evoluir muito, hein? Espero eu. Se os jogadores estiverem comprometidos e se o Flamengo conseguir jogar aí com os seus principais jogadores, né? Com essas principais. O Flamengo conseguir recuperar seus principais peças. O Bruno Henrique deve estar voltando logo. O Pablo já está recuperado, mas entrar contra o Palmeiras é complicado, né? Precisa ser muito ousado, né? O Paulo Souza, que mais uma vez apostou no Hugo, no Neneca, né? No gol. O Santos veio para ser titular e mais uma partida, né, contra o São Paulo foi o Hugo contra o Palmeiras agora e mostrou o seu valor, né? Mostrou o seu valor o Hugo, fazendo uma grande defesa. Então, assim, o Flamengo está em franca ascensão. Eu acho que sim que é uma agora o Flamengo até pelo que vem apresentando entra aí como um forte candidato, tá, a brigar por todas as competições, não só por uma ou outra. O Palmeiras eu vejo mais pronto, mais favorito para ganhar as Copas, né? Os campeonatos, os torneios de mata-mata. Agora, pontos corridos, o Flamengo eu vejo neste momento em igualdade com o Galo. Apesar do resultado, o empate ser muito bom para o Atlético Mineiro, eu vejo o Flamengo neste momento em pé de igualdade para brigar pelo Campeonato Brasileiro, competir com o Galo por esse Campeonato Brasileiro. Neste momento, isso é tudo coisa de momento. É tudo coisa de momento, né? Jorge Jesus está vindo aí, né? A gente não sabe, né, o que vai. E eu espero que não aconteça nada, né? Porque se perde esse jogo, aí ia ser aquela baixaria, né? Do volta a Jorge Jesus. Ainda bem que foi um belo jogo e empatou, né? Todo respeito, perdão ao torcedor palmeirense que obviamente torcia pela vitória, mas ainda pro lado rubro-negro, ainda bem que empatou um grande jogo. A torcida no geral gostou, apesar do empate, apesar de ter saído, pelo que a gente ouviu, né? De jornalistas que acompanharam o jogo em loco, né, no Maracanã, o público de uma forma geral gostou do que viu. Apesar do empate, gostou muito do que viu. E pro lado do Palmeiras, mostrou que consegue competir com equipes do mesmo patamar, se é que a gente pode dizer assim, né, que tem muito investimento, pegou uma torcida quase 70 mil pessoas, né, só de torcedores adversários, um time que está em franca ascensão, também treinado por um português, parou de tomar gols. Eu acho que isso era o mais importante, né? Palmeiras vinha tomando gol muito cedo, né? Se não no início do jogo, no início do segundo tempo. Então o Palmeiras precisava parar, estancar essa sangria da defesa. Estancou, então são coisas importantes, né? O Palmeiras competiu com o Flamengo, isso é importante, e mostra que é uma equipe que, mais uma vez, para disputar as Copas, é uma equipe que, para mim, eu vejo o Palmeiras para disputar Libertadores, principalmente, eu vejo o Palmeiras à frente do Galo e do Flamengo. Tá? Mas não tem a questão do gol fora de casa. Não importa. Esse time do Palmeiras, ele é muito enjoado, né, para jogar essas partidas complicadas, essas partidas que se exigem muito do aspecto psicológico. E o Palmeiras não, pelo menos é a minha opinião, o Palmeiras não foi lá para vencer esse jogo, tá? Se vencesse, ia ser um grande resultado, ia ser o plus. O Palmeiras foi lá para competir e para segurar o Flamengo, até porque você enfrentar o Flamengo no Maracanã com torcida única, assim, é aquele que quando você faz o planejamento da temporada, você fala, aqui se ganhar um ponto, tá valendo, né? E o Palmeiras ganhou. Mas são 3 rodadas, 9 pontos disputados, o Palmeiras só tem 2 pontos. Sim, é muito ruim. Isso é muito ruim. Por isso que eu falo, Palmeiras é candidato ao título do Brasileirão, eu já tiro o Palmeiras, eu já descarto o Palmeiras da briga. E aí, mas se ganhar, o que você vai falar? Que se ganhar, eu vou falar parabéns. Porque o Abel e o Palmeiras se superaram. Agora, neste momento, a gente tira. A gente tira da conta. Porque em 9 pontos, era para neste momento,
Assim, após essa partida contra o Flamengo, era para o Palmeiras estar com pelo menos 5 pontos. Pelo menos 5 pontos. Tá com 2, né? Tá apenas com 2. Então peço perdão mais uma vez ao torcedor palmeirense. Mas esse não é o foco, esse não é a especialidade do Palmeiras, né? Que é o foco porque o Abel Ferreira tá colocando os titulares para jogar o Campeonato Brasileiro. Mas não tá acontecendo, né? Infelizmente não tá acontecendo. O que a gente fala assim, só não pode deixar escapar muito, né? Só não pode deixar escapar muito. Tem que brigar, tem que pontuar para ficar ali na zona de classificação da Libertadores. É isso. Agora não dá para deixar escapar muito, né? Tem que dar uma... Enfim, ele que é um especialista em motivar os jogadores, ele tem que encontrar uma forma de motivar os jogadores para a equipe voltar a pontuar urgentemente no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras precisa urgentemente fazer 3 pontos. O Palmeiras precisa disso. Eu não acho que tem crise, que tem pressão, mas precisa disso. Se quiser ter uma sequência tranquila na temporada, porque se não chegar num ponto, você fala, agora tem que focar realmente 100% no Brasileirão. Por quê? Porque deixou escapar pontos importantes. O Ceará briga pelo título? Neste momento, não. O Goiás vai brigar pelo título? Neste momento, tá? E com todo respeito à equipe do Goiás, a equipe goiana, mas é uma das equipes que eu vejo que vai brigar na parte de baixo da tabela. E aí o que você imagina? Vai enfrentar o Galo, vai enfrentar o Flamengo? Você imagina que são partidas que se você empatar, é o lucro. Então é um ponto. E aí, para ganhar o título, você ganhar todas as outras, né? Dos adversários que não vão brigar pelo título. Coisa que o Galo tá fazendo e que o Flamengo vai fazer também. O Palmeiras precisa começar a fazer isso também. Então, precisa virar a chave, né? Acho que já passou da hora. Essa é a partida do empate para mim. Um grande resultado. Maracanã de torcida única, quase 70 mil pessoas. Um baita resultado pro Palmeiras, né? Um baita resultado. Mas agora precisa começar a responder, porque são apenas 2 pontos. Tá? São apenas 2 pontos. E o Palmeiras está ali na parte de baixo da tabela, hein? Quem diria, né? Tá muito cedo. Tá, mas assim... É nessa brincadeira de começar cedo atrás que você depois, quando vai tentar alcançar, já é tarde, né? Então precisa começar a virar, né? Agora tem uma partida difícil também, hein? A vida do Palmeiras não tá fácil, não. Na sequência agora pega o Corinthians, Arena Barueri, jogo difícil também, jogo que, mais uma vez, partida, até por não ser no Allianz Parque, é partida que se vier um ponto é lucro. Se ganhar, melhor ainda, mas todo respeito ao torcedor palmeirense. Mas o Corinthians, assim como o Flamengo, vive um bom momento. Apesar desse resultado, esse jogo ruim com a Portuguesa, o time entrou. O Vitor Pereira poupou os jogadores principais para esse jogo contra o Palmeiras. E o Palmeiras vai ter que se recuperar, trabalhar forte para se recuperar até sábado para fazer essa partida contra o Corinthians, né? Então é isso, gente. Fechar por hoje. Fiz um podcast meio corrido pra gente também não ficar discutindo aqui eternamente por 2 horas, né? É isso. Vou fechar por hoje. Hoje a gente tem mais jogos aí da Copa do Brasil. Final de semana, a rodada do Brasileirão. A gente vai acompanhar os jogos que faltam ainda da Copa do Brasil. Os jogos que vão ter na Série B, né? Vamos ver se o Grêmio vai se recuperar, hein? O Grêmio joga, hein? Precisa voltar a vencer, hein? É importante porque 2 resultados ruins no início da temporada da Série B é aquilo que a gente sempre fala. Na Série B você tem que começar ganhando já. Não tem tempo pra falar que tá no início. Não tem. O início já é o final. É isso. Então vamos acompanhar aí essa partida que falta de Atlético Goianiense e Cuiabá. O Grêmio vai pegar o Guarani e o Londrina pega o Novo Horizontino. A gente vai gravar um podcast muito rápido amanhã pra falar dessas partidas, tá certo? Gente, valeu demais. Por hoje eu encerro. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.